Olá! Olha, liderar hoje em dia é quase como navegar numa tempestade que nunca passa, não é mesmo? A única certeza que a gente tem é a incerteza. Neste nosso material, a gente vai desenhar um mapa. Um mapa não só para sobreviver a essa tempestade, mas para realmente usar os ventos a nosso favor. Se a liderança de uma equipe está nas suas mãos, pode ter certeza. Este guia vai ser o seu porto seguro. E essa é a grande pergunta, né? Liderar no meio do caos não tem a ver com adivinhar o futuro. Tem a ver com construir um barco que seja forte o suficiente para aguentar qualquer onda. E a boa notícia, essa capacidade de navegar com confiança pode sim ser construída. Vamos descobrir juntos como fazer isso. Para a gente começar, vamos dar um nome para esse nosso desafio. VUCA é uma sigla para volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Parece uma sopa de letrinhas meio assustadora, eu sei, mas entender o que isso significa é libertador. Porque veja bem, isso não é uma crise passageira. É um novo campo de jogo permanente. E o primeiro passo para vencer é aceitar as regras do jogo. Certo. Para construir a nossa defesa, primeiro a gente precisa conhecer bem o adversário. Existem duas grandes forças externas hoje que pressionam qualquer negócio, como se fossem ondas gigantes batendo no nosso barco. Vamos olhar de perto cada uma delas. A primeira força é um inimigo que age em silêncio, mas que corrói tudo: a inflação. Ela não só deixa o nosso café da manhã mais caro, mas ela ataca diretamente o coração financeiro de qualquer empresa, sem exceção. Pensa nisso como uma prensa. De um lado, os custos de produção sobem, matéria-prima, energia, frete, tudo fica mais caro. Do outro lado, o poder de compra dos clientes diminui. E a empresa fica ali, espremida bem no meio. Manter o equilíbrio nesse cenário é a pura arte da gestão. Agora, olha que interessante a solução que está aqui nesse slide. Veja o exemplo. Em vez de ficar à mercê do sobe e desce do mercado, a empresa age de forma proativa. Ela vai lá e negocia contratos de longo prazo com os fornecedores. Sabe o que isso cria? Previsibilidade de custos. É como ter uma âncora no meio da tempestade da inflação. A segunda grande onda de ruptura são as crises geopolíticas. Hoje, uma decisão que é tomada a milhares de quilômetros de distância pode virar um tsunami que chega na porta da sua empresa na manhã seguinte. O mundo nunca esteve tão conectado, para o bem e para o mal. E aí, de repente, aquele container que levava algumas semanas para chegar, agora pode levar meses, ou pior, talvez nem chegue. As cadeias de suprimentos que antes eram como rios previsíveis, viram torrentes caóticas. Isso gera um pânico no mercado, afasta investimentos e transforma qualquer planejamento num verdadeiro jogo de adivinhação. Ok, já entendemos bem os problemas. Agora, vamos para a parte que realmente importa, as soluções. Como é que a gente pode blindar a operação da empresa contra esses choques todos? A primeira linha de defesa é a sua fortaleza financeira, e ela se apoia em 3 pilares. Primeiro, caixa é rei. Tem que gerenciar com um rigor absurdo para ter fôlego para respirar. Segundo, a tesoura tem que ser cirúrgica. Cortar o que é supérfluo, mas preservar o que é vital para o negócio crescer. E terceiro, aquela regra de ouro, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Diversificar as fontes de receita é fundamental para não ser pego de surpresa. Agora vamos para a espinha dorsal da operação, a cadeia de suprimentos. Aqui a estratégia também tem 3 passos bem claros. Primeiro, é como acender a luz num quarto escuro. Tem que mapear toda a cadeia para saber exatamente onde estão os pontos fracos. Segundo, é preciso criar um plano B, e um C e um D. Diversificar os fornecedores para não ficar refém de uma única região ou empresa. E terceiro, construa pontes sólidas. Negocie contratos de longo prazo que garantam estabilidade. E esse exemplo aqui ilustra o conceito de uma forma brilhante. Uma loja de roupas, que depende de um único país para produzir suas peças, está numa situação extremamente vulnerável. Mas, no momento em que ela mapeia, diversifica, ela cria uma rede de segurança. Uma rede que pode resistir a um choque geopolítico ou a um problema de logística. Isso é pura gestão de risco na prática. A gente já falou de finanças, de operações, mas a verdadeira resiliência de uma organização está nas suas pessoas. Sem uma equipe engajada, motivada e bem liderada, pode acreditar, nenhuma estratégia do mundo funciona. E aqui a gente vê a grande virada de chave da liderança. Aquele modelo antigo do chefe que só manda e a equipe que só obedece, esse modelo quebrou. Por quê? Porque num cenário que muda a cada hora, a decisão precisa ser rápida, precisa ser descentralizada. O líder de hoje não é um general no topo da colina, é um capitão no meio da tripulação, inspirando e capacitando todo mundo a remar junto, na mesma direção.
E como é que se constrói essa equipe forte, essa equipe resiliente, com 3 investimentos essenciais, e um alimenta o outro? Primeiro, desenvolvem-se os líderes, para que eles saibam guiar a equipe. Líderes bem preparados criam o segundo pilar, um ambiente de engajamento, onde todo mundo se sente parte de algo maior. E esse engajamento é sustentado pelo terceiro pilar, a flexibilidade, que mostra confiança e atrai os melhores talentos. E aqui a gente vê o resultado na prática. Uma empresa de consultoria que investe nos seus gestores e que oferece flexibilidade não está apenas fazendo um agrado. Ela está colhendo frutos bem reais, maior engajamento e maior produtividade. É um investimento com retorno claro e direto para o negócio. No fim das contas, tudo que a gente discutiu até agora, finanças, operações, pessoas, tudo depende de uma única coisa, a mentalidade correta. Resiliência não é um projeto com começo, meio e fim. É uma forma de pensar, de agir no dia a dia. Então, como é a mentalidade desse líder do futuro? É a mentalidade de um cientista, que vê cada erro como um dado, uma oportunidade de aprender. É de um surfista, que não luta contra a onda, mas usa a força dela para se mover. É a de um explorador, que mantém o otimismo mesmo no desconhecido. E, acima de tudo, é a de um capitão de time, que sabe que a vitória é sempre coletiva. E tudo isso nos leva de volta a uma única pergunta, a pergunta que realmente importa. A resiliência não é um destino, é uma jornada que começa com um passo. Então, qual vai ser o seu primeiro passo, hoje, para se tornar a liderança que o futuro já está exigindo? A resposta está com cada um de nós.